Deixa eu mostrar aqui o... Porque lá vai lá o analisador tático. Depois que porque chama atenção não só o espaço, né, mas também como se posicionou o Sid Clay e acho que era o Henrique, que também estava... Olha só. Mas não voltam jogada do início. Como chegou essa bola do cara? Alguém perdeu a bola, foi contra-ataque, foi na saída da bola, isso que a gente tem que ver. Tá bom, daqui a pouco a gente mostra o lance um pouquinho mais recuado. Mas olha, Pet, porque o que está frisado aqui é esse espaço, né? Entre essa última linha de 4 e entre a linha de meio campista. Mas o que mais me chama atenção, eu não sei se te chama também, Pet, olha aqui onde está o Henrique e o Sid Clay. Porque todo mundo tem que estar na mesma linha, né? Porque se para a linha aqui, deixa o jogador impedido. E lógico, está mais perto por um bloqueio do chute do jogador Carrilho que vem de trás. Então é essa linha que me chama a atenção. É que nesse momento partiu o lançamento, né? O Balbuena está cortando o lançamento que veio do jogador ali que está ao lado do árbitro. Por isso temos que analisar um pouco antes. O passe veio do jogador que está ao lado do árbitro. Ele tentou colocar essa bola para o jogador que entra e aí o Sid Clay tenta acompanhar. Mas é exatamente tem que ver se a linha estava certa na hora do passe. Na hora do passe. Eu não sei se a nossa imagem começa exatamente aí, se dá para voltar 2 segundos. Rodar ali a rodinha, ver se consegue pegar exatamente o momento do passe, ver se a linha está correta. Também o Sid Clay está adiantado, né? Está atrasado, né? Atrasado. Mas ele está na linha do lateral direito. Então, mesmo que ele fica na linha do Henrique, ia dar condição. Porque o lateral direito... O Mantuan está aqui em cima, né? Exatamente. O Mantuan é que tem que estar um passo à frente, porque o jogador nas costas dele está bem adiantado. Henrique está bem porque... Aqui Balbuena e Henrique estão na... Não, Balbuena dá linha de passe como zagueiro, mais perto da bola. Henrique está acompanhando. E o lateral tem que acompanhar a linha, como nesse caso. Ele parte de dentro. Se ele tivesse... Olha aí, mesmo se tivesse na linha... Não seria impedimento, porque o jogador está na linha... Se o Sid Clay está aqui na linha dos dois zagueiros, o Mantuan dá... Mas olha, o jogador entrou na facão. Sim. E está na linha de Henrique. Mas esse posicionamento aqui, o Sid Clay não pode dar, tem que obrigar o jogador a passar pelo outro lado, nunca por dentro. É isso sim. Esse é um posicionamento difícil, mas o Sid Clay não pode deixar esse jogador passar entre os dois, né? Entre ele e o zagueiro. Tem que estar posicionado mais fechado para dar a parte de fora. Porque a parte de fora ele tem como recuperar o posicionamento, né, Pet? Exatamente, mas isso temos que ver de onde partiu essa bola, como chegou nesse jogador do Milionários que deu o passe. Outra coisa que é importante deixar explicado pro pessoal de casa, tem muita gente, mas cadê a sobra? Chega num determinado setor do campo que não tem mais sobra, né, Pet? Sobra o goleiro. A sobra, essa linha aqui, se tá da intermediária para frente, aí você tem espaço para uma sobra. Sim. Se tivesse aqui na linha do Gabriel, né? Aí você tem que ter um zagueiro um passinho atrás para ter essa sobra de cobertura, tanto pro lateral quanto pro outro zagueiro. Mas aqui é essa linha mesmo, quem tá errado lá, os dois laterais. Você vê que os dois laterais estão atrás da linha dos dois zagueiros. Por isso que dá a condição. Mas nesse caso específico dessa jogada, não alteraria o resultado, né? Porque a bola não passou. A bola não passa. E tinha que ter alguém colado no jogador. É o Malcolm, aqui ó, Maicon. Tinha que estar colado nele? É porque... Não, o Maicon não. Não é o Maicon esse aqui? Não, esse aqui não é Maicon, esse é o Matheus. Eu acho que é o Matheus Vital. É o Vital, então. Volta um pouquinho lá no passe de novo, que eu vou chamar a atenção para um detalhe. Ele para, tá vendo? Ele volta, mas para porque vê que... Volta. Aí, ó. Olha só, o jogador se movimentando, ele olhando o lance. Ele não está preocupado com a penetração, olha só. Ele já movimentando aqui, ele olhando o lance, a bola. Quando ele olha o jogador, aí ele tenta acelerar para buscar ele, não dá mais tempo. Ele para, inclusive, quando o Balbuena corta, mas aí vê que sobra, ele acelera de novo. E o Gabriel tenta voltar na bola, mas foi felicidade. Exatamente. Com tudo isso, alguns erros de posicionamento, de visão de jogada, o Carrilho foi muito bem no chute, né? Errou o chute, né? Como a gente costuma falar quando tem um golaço, errou um chute. Não errou o chute. Foi muito bem, criou o corpo. Bateu na veia, olha aí, muito bem batido. Com todos esses pequenos detalhes que a gente chama atenção e que, lógico, fazem diferença ali dentro do campo, o que chama mais atenção é o chute do Carrilho, que totalmente consciente, foi né? de total felicidade, não dá nem chance pro Walter encaixou o corpo ali para pegar na bola, né? A bola alta. Não dá pra colocar isso na conta toda dos erros ali. Joga a luva. O que mais que a gente tem? Um gol anulado? Gol anulado dos Milionários, bem anulado, esse é fácil, não precisa passar linha. Passamos linha? Quem está para ver? O Pet. Esse o Pet fala de primeira. Não, tem o do Milionários também antes. Também por impedimento. Conseguimos colocar aí, ó?
Tá Só um na agulha segundo, ali. só um segundo. Tem que dar o play aí, Pet. Dá o play aí, Pet. Um segundo, chama o Aí, Siri pronto. aqui. Pronto. Não. Agora aí, ó. É, Ah, esse sim, muito impedido. bem impedido. E aí, o mesmo No bandeira. cruzamento já estava no impedimento. Os impedimentos foram todos desse lado. Esse era fácil. Não precisava nem de bandeirinha. Pode soltar. E aí o primeiro quase. jogador ajeita de cabeça pro jogador dentro da área que tá impedido. Ele já estava no impedimento no ato do cruzamento. E continua impedido depois do passe da cabeça. Aí temos o pênalti, né? Ou um pênalti não marcado, ou possível pênalti. A gente vai discutir se sim ou se não. Do Balbuena, olha só, um contra-ataque, o jogador Milo chega na frente, faz o corte, o Balbuena ainda em velocidade para travar, ele usa o braço, né? E o juiz estava perto, olha aí, tem todo o ângulo diverso. Olha o... Tem a perna esquerda e o braço esquerdo. Tem tudo. A perna faz a falta também? Também. Também, olha aí no coxa dele, com empurra tudo, o braço também. E aqui, quando o cara quer parar, um pequeno empurrão, O juiz estava super bem posicionado. muito bem posicionado, topa Acompanhou. não apitar e ele tem razão. Acompanhou a jogada de Ele perto. tem razão, estava mais perto que a gente. Olha, eu vou falar, não ao vivo, com a bola rolando, eu achei pênalti pela movimentação toda. Vendo esses replays todos, eu não estou me convencendo de que teve empurrão, viu? Ou o contato embaixo se Não foi é do... empurrão. O que acontece é o seguinte, os dois estão em velocidade para travar e voltar. O jogador do Milionários faz o movimento primeiro, age. Pra travar. Quem está reagindo é o Balbuena. E aí ele usa o braço para ajudar Ao que o braço, na travagem aqui, ele já dele. travava, Já que tá indo, continua. Exatamente. Enquanto ele ainda está tentando parar, o jogador do Milionário já está voltando. E aí não consegue porque... não consegue porque tem o braço esquerdo que segura. E um pouco de coxa. Mas o árbitro estava em O cima do Juizão estava a lance. 2 passos do lance. Essa imagem mostra saber como ele está com a visão completamente desobstruída. O gol anulado do Corinthians a gente já mostrou, né? Já pode rodar também. O legal é porque é na sequência. O legal, enfim, o interessante da vida é que é na sequência. A jogada segue. Que o juiz erra também, o Bandeira erra, o Sid Clay tinha condição de fazer a jogada do gol. Quem empurrou pra dentro? talvez, Tudo. olha aí, mas vamos ver. Tem que ver a Olha aí o joelho. É o joelho com o pé esquerdo do zagueiro Sim, lá mas, no meio da área. tá vendo? O pé Mesma esquerdo linha. do cara, na ponta da linha, no comecinho. Pô, aí tu tá E de dele- brincadeira, E Pet. dele está já no meio da linha, né? Então está uma rótula impedida. Acho que tem um centímetro aí. Se o árbitro valida esse gol, o Milionários teria motivo para reclamar então por conta da origem da jogada? Não, teria tudo. Sim, claro que tem. Aí lá não. Solta a jogada. Mesmo se não tivesse, ia reclamar. Por conta do impedimento duvidoso. Só Não, pra o gente ver quem é que empate empurrou a mudava bola a pra dentro. colocação do... Mudava. Com o Sid empate, Clay Aí ia tocou pra ter que ver o trás. critério de desempate pro Deportivo Lara. Quem porque fez tá o valendo gol? a pontuação. Quem que tinha feito o gol? Canta aí pra Fez. gente. Foi o não, Júnior Dutra? mesmo com o empate, ia classificar para... O Milionários já classificado. Exatamente, porque tem um saldo de gol Foi o muito Michael que positivo. fez o gol. Deportivo Lara tem menos 9. Uma substituição que o Loss fez, que foi a mais relevante do jogo, porque foi no meio do jogo para tentar mudar um pouquinho o aspecto da Ainda partida. tava 0x0, né? 0x0 foi quase um 6 por meia dúzia, embora sejam jogadores diferentes na mesma posição na partida de hoje. O Vital no lugar do Pedrinho. Não, é Qual que 6 por podia meia ser o dúzia. Não é objetivo 6 por dele meia ali? Também não acho. Não é 6 por meia dúzia. Um é meia, o outro pra mim é mais atacante. Mais Um atacante rápido, Fizeram a mesma leve, função driblador. ali. É uma Não, função porque- parecida, mas jogadores totalmente diferentes. Mas você- Vai usar a mesma faixa de campo, mas um é mais agudo e o outro é mais O centralizado. Pedrinho jogava pelo lado direito. O Matheus Vital entrou pelo lado esquerdo. No Não segundo é tempo. mesmo- Exatamente. E Ele não é- inverteu a posição do Romero. e inverteu a posição do Romero. Então não é a mesma posição, não é o mesmo tipo de jogador. São dois jogadores super talentosos, os dois. Pedrinho estava bem nos lances, está tentando partir para cima, perdeu algumas bolas, mas é jogador jovem. E entrou, optou por essa troca, e não é por causa disso que perdeu o jogo. Né? O Corinthians estava sem centroavante, o Rodriguinho estava mais centralizado, Não tem. fazendo essa função mais avançada ali no meio do ataque. Nisso fica muito importante a função de quem vem de trás. O Maicon entra muito na área, aí o Vital poderia fazer essa função, o Pedrinho mais agudo, né? Ele não é um cara que exatamente vem de trás, Não, ele carrega também a bola, Carrega, mas ele é também mais agudo no posicionamento. Ele é mais agudo, mas é o mais atacante de beirada, né? Então, Diferente Voltando do- aos dois lances Esse gol, né? polêmicos, né? É. Se tivesse na Copa do Mundo, Ah, será que ia entrar o VAR, árbitro o árbitro de vídeo, E o que ele ia marcar? Qual que ele ia escolher? primeiro que ele não pode esperar
ele não pode parar o jogo com a bola em andamento. Então ia chegar nesse final, ia chegar a bola na chegar no rede. final com a bola na rede. Ia vir o VAR e ia anular o gol do Corinthians e dar o pênalti lá no Será? a favor do Milionário. Não sei. Ou ele ia validar o gol. Não, ou ia validar o gol, Não, mas a falta lá não pode marcar. Só que esse pênalti, esse que é o lance do pênalti, ele é Ele não interpretativo, apita, né? mas é que é isso que eu estou dizendo. Se o VAR e o juiz lá dentro tem mais poder que o juiz do jogo, aí é possível. É que o É um corte supremo. Anula. É que o VAR não... Apita, não é, apita. o VAR dá um toque, ó. Se eu fosse você, eu... Dá uma olhadinha no dá uma olhada no Eu pênalti. não sei como foi determinado isso. Ele não pode dizer, foi pênalti, vai lá e dá o pênalti. Ele avisa, dá O uma árbitro olhadinha. lá de dentro fala assim, olha só, o impedimento foi bem marcado, tá? Anula o gol do Corinthians. Mas se eu fosse você, recua a fita aí 10 segundinhos e dá uma olhada no que aconteceu lá na área. Hoje dava muita polêmica vai dar isso. Vamos então ver uma entrevista do Walter, goleiro do Corinthians, ainda no gramado quando terminou a partida. Walter, primeiro falando de você, foi sua estreia em Libertadores hoje, né? Chateado de sair de campo com uma derrota, o gol não foi culpa sua, foi um belo chute do atacante deles, mas enfim, como que você está se sentindo? Sim, estou feliz pela estreia, né, na grande competição, né? Mas infelizmente foi um chute no gol e o gol, né? É difícil, né? A gente não trabalhou muito, né? Mas mesmo assim o time se comportou muito bem. Tem várias chances de gols, cara, criou bastante. Até no final agora tem mais ainda, né? Poderia ter começado assim um pouco mais fervoroso, mas é bola pra frente. Tem jogo já domingo, tem quarta, domingo de novo e tem que seguir em frente. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é para um goleiro o time criar tantas chances de gol e aí na única bola que vai lá você toma o gol, mais uma vez, não foi culpa sua, mas como fica o sentimento do goleiro? Eu poderia ter ajudado, né? Poderia ter ajudado mais. Não é culpa sua, não, mas foi um belo chute, né? Pegou ainda o Henrique bem na frente da bola, a bola passou por cima e caindo bem atrás. É um belo chute ali, não sei se poderia ter defendido ou não, poderia ter dado minha partida de ajuda, mas faz parte, cara. O jogo é assim mesmo, tem que estar ligado, né? A gente trabalha no Corinthians e sabe que uma bola decide o jogo e tem que estar mais esperto. Obrigado. Tá, eu volto falando então sobre essa estreia dele em Libertadores da América. Vamos mostrar pote 1 e pote 2, o pote de quem terminou em primeiro lugar no seu grupo e quem terminou em segundo lugar no grupo. Qualquer um pode enfrentar qualquer um, né? De um pote com o outro, né? Olha só, os primeiros são Palmeiras, Grêmio, Libertad do Paraguai, River Plate da Argentina, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Nacional da Colômbia e o Santos, lógico, na ordem das melhores campanhas. O Corinthians poderia ter se classificado como terceiro melhor primeiro, na frente do Libertad, se tivesse vencido a partida. Por causa do saldo também. Por causa do saldo. Seria Palmeiras, Grêmio, Corinthians. Isso. Mas ele ficou lá em sexto. Exato. Bota o outro pote aí, ó. Cerro Porteño do Paraguai, Racing da Argentina, Flamengo do Brasil, Independiente da Argentina, Atlético Tucumã da Argentina também, né? Boca Juniors da Argentina, Estudiantes da Argentina e o Colo-Colo do Chile. Rapaz, só temos argentinos aí, um brasileiro, que é o Flamengo, sorteio e dia o 24 outro de junho. chileno, 4 de junho. que é o 4 agora. Colo-Colo. E os confrontos depois da Rapaz, Copa. vamos ter Brasil e Argentina pra caramba aí nessas oitavas de final. Vamos ver, dá pra o que não é nada gostoso, né? Dá pra ter um Palmeiras e Cerro, seria bom pro Palmeiras. Palmeiras e Boca. Não é pegar tão então, o Palmeiras rápido. ganhou lá, mas pode acontecer, né? Não, isso aqui. É só você analisar Não tem aqui, ó, influência. os brasileiros, de quem que eles vão torcer pra pegar? Olha só, de repente, o Atlético Tucumã, o Colo-Colo, e só, mano. O Flamengo, o que é um resto brasileiro aqui no pedrada. segundo lugar. Quem que o Flamengo poderia pegar dos primeiros colocados teria menos pedreira? Libertad. O Libertad que tem menos tradição, mas foi o terceiro melhor, né? Menos Lógico, pontos. não tinha nenhum brasileiro dentro do grupo. O Cerro Porteño, que é o paraguaio, nos segundos foi o melhor segundo colocado, estava no grupo do Grêmio. O Grêmio fez 14 pontos, o Cerro Porteño fez Atlético 13. Nacional. Atlético Nacional e Libertad mais fáceis desses. O Atlético Nacional foi campeão há 2 anos atrás. Mas 2 anos atrás, Muda muito. quase você jogou 2 anos atrás. Vamos lá, é tudo pedreira aí, cara, porque tem muito argentino e o Colo-Colo. Olha só, Esses dois acho melhor. dos segundos, Atlético Nacional e Libertad, dos primeiros colocados. Exatamente, pro Flamengo.
Olha só, Boca Juniors, se eu não me engano, são 6 títulos de Libertadores. Independente, 7 títulos de Libertadores. Estudiante, acho que 3 ou 4. Racing 3. Racing 3. Você acha que tá bom esse segundo Tem pote? que ver o que vão sobrar Não, desses é times chumbo grosso. É chumbo os grosso pra brasileiros, os tudo outros sul-americanos, depois da Copa. Nessa janela da Copa, os times são dilacerados por aqui. O Racing vai se enfraquecer porque o Lautaro tá indo embora, né? Que é o melhor jogador do Racing. Sim. Os outros eu não tenho... não sei como vai acontecer, se tem jogadores já vendidos, se tem jogadores em negociação, possíveis peças podem sair. Estudiantes 4 títulos, são 4 Estudiantes, 6 talvez Boca, o Palmeiras 7 do Independente aí dos argentinos e 3 do Racing. Talvez o Palmeiras seja o único time que tem elenco para perder 1 ou 2 titulares e repor no mesmo nível. Mesmo o Grêmio, não sei se tem. Cruzeiro acho que tem também, não? Para de ler o WhatsApp, rapaz. Olha Tô vendo aqui, o Juliano Costa, que é do Globoesporte.com, mandou aqui, fez a estatística que o Pet tinha levantado. Chance do Flamengo pegar um brasileiro é de 62,5%. Obrigado, estão em 60 mais ou menos. Não, foi bem. Você arredondou, né? É 2% para cima ou para baixo, né? Faz diferença. E na probabilidade, segundo essa conta, vão ter pelo menos 2 confrontos de brasileiros nas quartas, não é isso? Vamos ver a coletiva do treinador do Corinthians, do Loss, da estreia do Osmar Loss. Balbuena tá com ele, capitão. Muito e não conseguiu a vitória. A que você atribui tudo isso? E pro Balbuena, em relação a já o Campeonato Brasileiro, havia um planejamento anterior que os jogadores fossem poupados. Alguma coisa já chegou para vocês também? Boa noite. Boa noite. O jogo aconteceu exatamente como a gente previa, né? Milionários até mudou um pouquinho a sua escalação. Fez um jogo que criou bastante dificuldade no lado estratégico, botou 2 jogadores de velocidade, um cara muito alto em cima do setor do nosso direito, em cima do Mantuan, foi a principal alternativa ofensiva, com bolas até para disputa aérea, e a gente construiu boas oportunidades de gol, finalizou uma série de vezes. Efetivamente a gente não fica satisfeito com derrota nunca. É claro que quando a gente vê que a produção ofensiva ela é elevada, a gente sabe que as coisas ali na frente tendem a caminhar pro lugar certo. Então a gente espera que a gente consiga transformar essa produção ofensiva em eficiência. Bom, boa noite. Com relação à sua pergunta, tá aqui o treinador, a gente vai perguntar para ele se vai poupar ou não alguns jogadores, mas logicamente que todo jogador vai querer jogar, vão depender dos exames que a gente costuma fazer após o jogo para saber o nível de cansaço, mas acho que todo mundo vai estar em ótimas condições para o jogo de domingo. Boa noite aos dois. Começar com o Loss. Loss, queria que você falasse um pouco, a pergunta também é para o Balbuena, é a mesma. Foram 3 jogos, né, pela tradição que o Corinthians tem dentro de casa, mas eu acho que isso não traz reflexo para a próxima fase da Libertadores ou para a fase de Copa do Brasil, que é mata-mata. Acho que a gente alcançou os nossos objetivos de Libertadores, que era classificar, que era terminar em primeiro no grupo, trazer a vantagem para o primeiro mata-mata. Na Copa do Brasil da mesma forma, a gente está classificado também, e agora nós temos 6 jogos aí no Brasileirão para terminar essa fase de competição até o recesso da Copa do Mundo. Bom, logicamente o primeiro objetivo era classificar. A gente sabe que nessa edição de Libertadores tem muitos times grandes, praticamente todos os times grandes de cada país. E se a gente tivesse primeiro ou segundo, ia pegar time grande do mesmo jeito. Então, acho que o mais importante era classificar. A gente fica chateado pelas derrotas, logicamente em casa ninguém quer perder, mas a gente tem que melhorar não só pensando na Libertadores, senão também na Copa do Brasil, no Brasileiro. Então a coisa que a gente tem que fazer é trabalhar em cima disso para tentar corrigir e continuar a ser essa equipe competitiva que a gente sempre foi. Bem, boa noite aos dois, Loss e Balbuena. Queria perguntar para você, Loss, o que teve de Osmar Loss no time de hoje? Se deu tempo de você colocar alguma coisa sua na equipe, ou você só manteve o que estava sendo feito? E para o Balbuena, a mesma pergunta, o que você sentiu que teve de Osmar Loss na partida de hoje, no time hoje? Eu acho que o que já vinha sendo feito tinha muito do que é o Osmar Loss, porque é um futebol muito parecido, né, com o que a gente pensa. Eu, o Fábio, a gente discutia, Leandro, Fabinho, todos nós. O Fábio era um treinador que abria espaço para essa discussão. Então,
a forma de jogar, as escalações, as estratégias, tudo era passado por nós todos. Então fica difícil até dizer o que tem de Osmar Loss, porque eu acho que é a forma do Corinthians jogar. A gente acho que mostrou a mesma competitividade que a gente vinha mostrando nos jogos anteriores. A gente mostrou uma forma de jogar que tem a cara do Corinthians, com um time até na reta final, a gente até conversou agora um pouco, desorganizando em busca do resultado, que é uma característica que o torcedor do Corinthians aprova e gosta, um time que não tolera perder. Então isso eu acho que tem de positivo, mas não é do Osmar Loss, não, eu acho que é do Corinthians, é do DNA e da tradição do Corinthians. Bom, a gente como jogadores sabe que mudanças podem acontecer e como a gente falou com o grupo, o mesmo respeito que a gente tem pelo Fábio, a mesma coisa a gente tem e vai continuar tendo pelo Osmar. Então ele trabalha da mesma forma como ele vinha trabalhando, ele sendo auxiliar na época, ele conversava com todo mundo, trabalhava da mesma forma como estava vindo trabalhando nesses dias. Então a confiança que ele passa para todo mundo continua a mesma e a gente, como eu falei, o nosso foco tem que estar em obedecer o que ele definir e a gente tentar trabalhar para fazer de uma melhor forma as coisas para tentar conseguir os resultados. Osmar, o Carille, na última coletiva que ele deu, ele até lembrou a época que o Tite saiu do Corinthians e que o ânimo, né, dos jogadores, por gostar muito do Tite, eles ficaram um pouco desanimados, talvez, assim. E agora, essa mudança, os jogadores gostam muito do Carille, gostavam muito do Carille também. O que você sentiu do ânimo dos jogadores? É claro que eles estão digerindo tudo isso ainda, mas você sente que está num nível legal. E para o Balbuena a mesma coisa. Você acabou de dizer que todos os jogadores gostam muito do Osmar Loss e que a linha de trabalho é a mesma, mas vocês perderam uma pessoa querida também, que não vão estar mais no dia a dia. Como que está a digestão de tudo isso que aconteceu tão rapidamente? É difícil a gente, para todos nós, não só para os jogadores, para nós da comissão técnica, né? Uma mudança, o fato de estar aqui já dando uma coletiva já gera uma diferença. Então, tudo isso causa uma alteração, mas que a gente sente sim a falta do Fábio. Acredito que eles sintam, mas eu não percebi, pelo menos no treinamento de quarta-feira, no vestiário hoje, nas ações dentro do jogo, eu não percebi uma mudança que pudesse estar acarretando, falando de resultado do jogo de hoje. Bom, a gente não pode ficar sentindo falta de alguém, porque isso é normal no futebol, né? Ter jogadores mesmo, alguns vão, outros bem, treinadores a mesma coisa, presidentes também a mesma coisa. A gente tem que continuar trabalhando, a gente é funcionário do clube e acho que o mais importante é isso aí, né? Acho que um ambiente bom de trabalho faz tempo, desde a época Tite, aí passaram vários treinadores e a mesma coisa se manteve. Então, é uma coisa que a gente vai continuar fazendo, o mesmo respeito, como eu falei, que a gente tem e vai continuar tendo pelo Fábio, mesmo ele indo embora, a gente tem pelo Osmar, tem pelo Fabinho, pelo Fabrício, que agora está como preparador físico. Então, nada muda, a gente tem que se focar no nosso trabalho, a gente tem objetivos definidos e o mais importante é correr atrás disso. Boa noite, Osmar. Balbuena, estamos ao vivo no Troca de Passes. Osmar, eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi essa sua semana? Você saiu de auxiliar para técnico do Corinthians numa estreia, numa Libertadores, então como é que foi como foram esses dias aí? E, Balbuena, eu fiquei com a impressão que se tivesse mais 90 minutos, esse gol do Corinthians não sairia. Você também perdeu um gol ali que você não costuma perder. Às vezes é assim mesmo, ou seja, esse gol não... Tem dia que não sai, o goleiro pegou tudo, as chances apareceram, mas a bola não entrou. Boa noite. A semana foi curta, na realidade, né? De terça para quinta-feira são apenas 2 dias, mas 2 dias muito intensos. Faz com que a gente reflita bastante sobre como vai proceder a partir desse momento, faz com que a gente pense, projete, mas é a partir de agora, de fato, assim, a partir de quinta-feira, do jogo de hoje, que a gente começa a ter a real noção do que é comandar o Corinthians, do que é ter esse cargo, né? Então é muito diferente, não tenho dúvida nenhuma de que ser auxiliar e ser o treinador que responde pelas decisões, tudo era discutido, mas a decisão sempre era do Fábio. Nesse momento a gente ter que tomar as decisões, eu sei que tem a responsabilidade e essa eu acho que é a grande diferença. Bom, eu não sei se o jogo tivesse mais 90 minutos, se a gente ia empatar ou tomar um gol, né? É relativo isso, não sei, um dos seus colegas falou ali que
Teve jogos que a gente criou pouco e ganhou, hoje a gente criou muito e perdeu, né? Uma pena, o cara acertou um belo chute ali, eles praticamente vieram buscar o empate, mas a gente não vai botar desculpa, a gente teve várias falhas, erramos muitos passes, a gente não foi eficaz lá na frente, você até citou o meu lance ali, logicamente ninguém quer errar, mas é parte do jogo, né? Acho que é relativo a gente pensar se tivesse mais 90 minutos, mais 45, o importante é que a gente sabe no que a gente falhou e trabalhar para não acontecer mais e, como eu falei ao princípio, tentar voltar a ser esse time competitivo que a gente está acostumado. Loss, por que a saída do Jadson e o Pedrinho e a manutenção do Gabriel com o Maicon? O que você viu ali para fazer esse tipo de para fazer essa alteração? E Balbuena, o que você viu dessa primeira fase da Libertadores, né? Agora encerrou essa primeira fase, tem 6 argentinos, 6 brasileiros classificados, nenhum uruguaio, só um colombiano, e o Miguel Ángel Russo, antes da coletiva, veio aqui e disse que o Corinthians é um dos favoritos, falou 3 vezes sobre o favoritismo do Corinthians em títulos e citou outros clubes também. O que você viu dessa Libertadores pelo viés do Corinthians? Em relação à substituição, quando a gente fez a opção por tirar o Jadson e não o Gabriel, que é uma substituição até que a gente usou muitas vezes para tornar o time mais ofensivo, mas a gente percebia que a nossa equipe estava com uma ação ofensiva muito elevada e a gente estava sentindo que o contra-ataque estava iminente dos caras. Se a gente talvez mexesse nessa estrutura, mudando 2, 3 posições num time que já estava em busca do resultado, é difícil a gente projetar o que aconteceria, mas a ideia era isso, era manter uma estrutura e tornar o time mais ofensivo pela troca de peças. O Júnior Dutra é um cara mais de força, eles jogaram com 2 zagueiros muito altos, muito fortes, o Marquinhos Gabriel, o próprio Vital, jogadores que a gente sabe que tem o talento individual, que poderiam daqui a pouco numa jogada individual resolver. Então não tentamos desordenar mais do que a gente achava que precisava. Bom, acho que nessa edição de Libertadores é uma coisa que não acontecia há muito tempo, né? Como eu falei no princípio, tem muitos times, praticamente todos os times grandes de cada país. Isso faz que o torneio seja mais competitivo ainda, né? Acho que não garante nada você classificar primeiro também, aí nas oitavas você ficar fora, já teve um monte de exemplos. Eu lembro 2014, acho que o Vélez Sarsfield foi o primeiro geral, aí nas oitavas caiu o Antinacional do Paraguai. Então acho que isso não garante nada, mas logicamente que cada jogo vai ser importante. Agora, como o Osmar falou, entramos em um torneio diferente, mata-mata, e a gente vai tentar fazer de tudo como você citou que o treinador do Milionários falou. Acho que tem muitos times que são favoritos, mas tem que fazer dentro de campo e tem que fazer por merecer. Osmar, a ideia do Carille antes era escalar esse time sem centroavante até acabar a Libertadores, e agora, a partir do final da Libertadores, escalar o time com o Roger, que pode jogar. Essa é a sua ideia também para a sequência da parada da Copa, escalar o time com o centroavante? Olha, se essa era a ideia do Fábio, ele não transmitiu isso internamente na nossa comissão, de manter o Roger em definitivo. A gente, a partir de amanhã, começa a pensar no Internacional, nos jogos do Brasileiro, escolher o melhor caminho. Tem uma questão física que a gente precisa estar atento. Nós vemos de uma sequência de jogos muito grande, mas é uma alternativa. O Roger foi contratado para suprir, para nos dar o recurso de ter uma variabilidade de forma de atuação. Então é uma alternativa, mas nada definitivo ainda. E outra, até em cima disso também, o Casim não estava sendo utilizado pelo Fábio. Ele pode ter chance com você, assim como o Léo Príncipe também? Todos os jogadores que fazem parte do elenco no Campeonato Brasileiro, onde não existe a inscrição, tem possibilidade. É o treinamento que vai escalar o jogador, que vai fazer com que ele seja relacionado, as suas ações no dia a dia, nos nossos treinamentos, a qualidade que ele pode apresentar e a necessidade de característica em função dos jogos que a gente tem. Osmar, boa noite. Boa noite, Balbuena. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 jogadores em específico. Primeiro sobre o Pedrinho. Se você compartilhava da ideia do Carille de segurar um pouco em começar os jogos com ele, ou se você era adepto em já ter o Pedrinho no primeiro tempo. E sobre o Maicon, se o Corinthians realmente perder esse jogador,
Você é o tipo de pessoa que gosta de planejar já pensando no futuro, ou você gosta de esperar acontecer para decidir? E para o Balbuena, eu queria que você falasse sobre o Pedrinho, a diferença dele no primeiro tempo para a equipe, dele no segundo tempo. Bom, o Pedrinho conheço muito bem desde a época da base. Ele sempre teve uma dificuldade de manter um nível de intensidade quando o jogo se torna muito competitivo, como foi o de hoje, ainda mais com uma sequência que ele vem tendo agora, iniciando as partidas. Então, eu sou adepto de que quando o jogador não tem condições de jogar os 90 minutos, se a gente tem uma característica igual que a gente necessita de outro que pode jogar os 90 minutos, eu prefiro usar ele no decorrer do jogo. Então é uma situação que a gente tem que ficar avaliando constantemente com o departamento de fisiologia, com o departamento físico do clube, para a gente não cometer esse erro. Hoje é muito complicado a gente entrar em campo com uma substituição pré-determinada, sabendo da dificuldade que o jogo pode apresentar. E qual era a outra questão? E o Maicon, eu gosto de planejar, mas o futebol não deixa a gente planejar tão à frente. Então a gente tem que olhar para o jogo de amanhã e sequencialmente, que é assim que tem funcionado em função de resultados. Bom, acho que o Pedrinho fez um ótimo primeiro tempo. Ele conseguiu enfiar um passe ali no Rodriguinho que acabou finalizando para o goleiro fazer uma defesa. Acho que não sei se é questão de falar só dele no segundo tempo, que os caras se fecharam muito mais ainda, não deixaram espaço para ele, nem para o Rodriguinho, nem para o Jasso também. Acho que, em forma geral, no segundo tempo a gente errou mais passes do que no primeiro e isso acabou atrapalhando um pouco, mas eu não gosto de falar muito individualmente, não tenho porquê também, eu não sou treinador, mas em forma geral a gente criou muito, mas acho que a gente poderia ter feito mais em questão disso, de acertar mais passes, coisa que a gente está acostumado e hoje a gente não fez. Loss, ontem o Palmeiras... Aí, ó, Balbuena e Osmar Loss falaram em entrevista coletiva. Ele estava comentando, né, a questão do Loss não ter sido jogador. Hoje tem um levantamento feito pela Folha de São Paulo que agora o campeonato da Série A tem 7 técnicos que não foram jogadores. O Brasil costuma dar mais oportunidade para técnicos com esse perfil do Loss do que campeonatos europeus, por exemplo. Mas isso é muito em função dos ex-jogadores. Agora está se mudando essa cultura, né, do ex-jogador, quando para de jogar, também estudar, também se preparar. Eu acho que quem jogou leva uma vantagem, mas tem que se preparar para isso também, né, Pet? Não adianta parar de jogar e, quero virar treinador. Precisa de um tempo para se adaptar a uma função nova, entender como funciona. Deveria. Acho que o melhor caminho. Mas os clubes também deveriam preparar, investir nisso. Concordo com você. Para preparar o jogador, preparar os técnicos. Até visualizar, né, ter sensibilidade para ver um jogador que já está ali há muito tempo, que tem identificação com o clube, tem perfil, fala assim, olha, tem cabeça, nos últimos anos, fala assim, olha, vem cá, nos seus últimos anos aí de jogador, vamos começar a fazer um cursinho aqui para que a gente já possa te introduzir numa comissão técnica. Eu acho que sou a favor do ex-jogador se capacitar para exercer a função. Ele disse que estava olhando... Ser capacitado, não somente ex-jogador. Claro. Ele disse que estava olhando, ele gosta de colecionar figurinha de Copa, do Moção em Copa, ele olhou o álbum de 90, ele disse que estava folheando assim, porque da seleção da Itália, 9 viraram treinadores de 90, que é um perfil também do italiano, daquela geração. Não, na Europa cada vez mais. Você já técnico que não é jogador praticamente perdeu espaço. Rafa Benítez, né? Depois o Mourinho, me diga que Mourinho foi goleiro. Não foi jogador. Não foi jogador. Que maldade, que veneno. Mas também tem a ver com a formação, né? Ainda os jogadores brasileiros nas categorias de base não estudam, não dão muita importância. Nos grandes clubes, hoje acho que nos principais centros já é mais incentivado. Na Europa, eles têm uma infância dentro da escola, também dividindo as obrigações, né? Tanto jogando bola quanto dentro da escola. Isso, infelizmente, é um dado do futebol brasileiro. Enriquece o debate em vários aspectos. E a sociedade. A gente estava comentando também, olhando os times que se classificaram, né? Tem 13 campeões de Libertadores, 6 brasileiros, 6 argentinos. 2 paraguaios, um colombiano e um chileno. Vão ter no mínimo 2 confrontos entre brasileiros e argentinos nas oitavas, e pode ter 6. Se o Flamengo enfrentar o River Plate, né, o Flamengo que está no pote B, e todos os outros 5 brasileiros lá com
Argentina. Então, aumenta a chance. São 6 São confrontos. 6. Porque a chance maior, a gente mostrou, né, 62%, é do Flamengo pegar um brasileiro. Mas o Mas se River calhar Plate de também pegar o pegar um River Plate, argentino. O River também, Plate sim. também é grande, 62% para pegar o vai ser no argentino. mínimo 2 confrontos, vão ser no mínimo 2 confrontos entre brasileiros e argentinos, no máximo 6. É muita Quente, coisa. Né? já para as oitavas. É que os paraguaios e o colombiano e o chileno estão esperando, né? Então, Deixa os mínimo 2, brasileiros e máximo argentinos 6 se que baterem. tem na média 3 vai 3 ou ser- 4. 3 ou 4. Pediram para a gente fazer uma correção aqui do número de títulos do Racing. sim, um ele- só, né? um só em Libertadores. É o que eu errei, confundi com o River. River tem 3. Amarelo. River 3. Só um amarelo logo? Amarelo. São gigantes. Eu acho, só daqui, você sabe quem não foi? Eu acho que só o Você Atlético sabe que você tem um Tucumã. igual aqui, né? É, mas você já tá na página. Eu acho que só o Atlético Tucumã não foi campeão de Libertadores. O Libertadores, não? E o Libertar. O Libertar do pote de cima. Tem mais um. Tem mais um, que são 13? Qual foi? 6 brasileiros? Cerro 6? Porteño, pode ser? O Cerro acho que Tucumã? foi. Não, Tucumã eu falei. Então, Tucumã, São 13, são 6 brasileiros, 6 argentinos e Colo-Colo, em 91. os que foram. Então, se são 13, você falou 13. É, 13. Isso. Qual- Não, o Tucumã não foi. Tá, Então é um. Colo-Colo foi. Tá bom. 91. Não, é só Então, Colo-Colo não é argentino. Tá bom, mas mais um. Porque o Tucumã é argentino e não foi. Então são 11. De brasileiros e argentinos são 11. Palmeiras, Grêmio, campeão. Libertar não é. Os 6 brasileiros. River, foram Cruzeiro, campeões. Corinthians, Atlético Nacional, Santos, Cerro. Eu acho que Cerro e Colo-Colo. Não, é Atlético Nacional e Colo-Colo. Libertar, Cerro e Atlético Tucumã Ó lá. não. Desse, do pote A, todo mundo campeão. Menos Libertar. Menos Libertar, um. São 3 que a gente tem que achar que não são campeões, né? Então, bota o pote 2. Cerro Cerro. Porteño e Atlético Tucumã. Pronto, fechou. São os 3 que não tem título. Pronto? Deu essa conta? Vamos ver outro jogo do Os grupo gols do Independente Deportivo Lara, que fecharam. que Que manteve. fechou. E o jogo fechou. Gol olímpico. Eita, vocês estavam assistindo a fita do Rocha. Esse eu perdi pro Pet, só fiz 2 gols olímpicos. Temos na carreira. 10 gols olímpicos aqui nessa É. mesa. Não vou distribuir, não vou falar quem fez quanto, porque eu não gosto de me falo. exibir. Eu fiz 2 e o Pet Não 8. precisa falar do Pet, eu não gosto de me exibir. Bom, o primeiro gol a gente viu ali no um gol olímpico do Benítez, Martim Benítez, e o Giliotti, o bom Giliotti. Encheu o pé. Olha de onde saiu a jogada. Um pontapé lá atrás, o zagueiro cortou esquisito. E aí essa bola roubada aí fatal. Ficou um 3 contra 2. E a bola chegou no Giliotti completamente sem marcação ali. Um bom passe, não? Bom passe. Encheu o pé. Tá, e vamos botar a classificação então do grupo 7, ó. Corinthians com 10 pontos, Independente também com 10. Foi no saldo de gol. Milionários, que classificou para a Sul-Americana, ficou com 8 pontos e o Deportivo Lara com 6 pontos. O Corinthians ganhou por 4 gols de diferença em saldo, 6 contra 2. Esse é o resultado do grupo 7 da Libertadores. Cara da rodada, bota aí os personagens para a galera votar no @Sport TV com a hashtag troca de passes. Ah, não. Vamos, Jadson, na zona mista? Vamos já, Tá daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente volta. Segura aí Recolhe o cara da rodada, daqui a pouco a gente vai. volta. Renato Peters. Seja bem-vindo, amigo. Olá, pessoal do Troca de Passes, obrigado. Estamos aqui ao lado do Jadson, um cara que hoje quase fez um golaço. Agora eu te pergunto, se tivesse mais 90 minutos, você acha que saía esse gol? Boa noite. Boa noite a todos aí do Troca de Passes. Eu acho que pelo que a equipe produziu hoje, criamos muitas oportunidades, chutamos para gol, tivemos chances cara a cara com o gol, de cabeça no chão, até sem goleiro ali, uma hora ali, e a bola não acabou entrando, mas em um chute que eles deram no segundo tempo ali, a bola acabou entrando e praticamente um chute. Um chute e a bola, o cara pegou bem, né, e foi feliz no chute. Mas mesmo com o gol que a gente tomou, a gente procurou ali o empate, mas eu acho que não era um resultado que queríamos, né, que esperávamos, mas eu acho que o objetivo foi alcançado, que era terminar primeiro do grupo, e agora pensar no brasileiro, né, porque vai ter a pausa da Copa e depois a gente se preparar bem para a volta dos campeonatos. Qual foi a grande diferença que vocês sentiram do trabalho do Osmar Loss, que já estava com vocês lá, do que o Carille fazia? Então, o Osmar Loss, ele já vinha trabalhando ali como auxiliar, eu acho que ele não mudou
quase nada o que o Carille vinha fazendo. Eu acho que o trabalho estava sendo bem feito, né? Então ele teve uma reunião com a gente, falou que não tinha por que mudar um trabalho que vinha, que nem eu disse, que estava sendo bem feito, e hoje a equipe jogou da mesma maneira que a gente vinha jogando. Infelizmente não conseguiu, a bola não entrou, né? Lá na Venezuela a gente deu 10 chutes e entrou 7. Hoje a gente deu 20 chutes aí e a bola não entrou. Então é pensar aí no brasileiro agora e depois da pausa da Copa a gente se preparar bem. Agora, Jadson, nessa primeira fase, 2 derrotas em casa. O que tem que se pegar de lição disso aí? Porque agora vai começar o mata-mata. Olha, eu acho que isso é bom, porque... bom entre aspas, né? Porque nossa equipe depois não vai poder errar, né? Então, no mata-mata a gente vai ter que saber jogar com inteligência, tentar o menor erro possível, né? Durante os 2 jogos. Então, mas até lá, com certeza o Loz aí vai fazer um ótimo trabalho e vai passar as informações necessárias para a gente fazer dentro de campo. Mas chega a ser uma coisa para se preocupar, essas 2 derrotas? Não, ninguém gosta de perder, né? Claro que a gente fica preocupado, mas ninguém é invencível também, né? Então a gente entra para ganhar. Infelizmente, que nem eu disse, não foi o resultado que esperávamos, mas levantar a cabeça e pensar no brasileiro e até a pausa da Copa tentar ficar perto do primeiro ou na primeira colocação para a gente terminar bem. Vou fazer só uma última pergunta aqui. Essa saída do Carille surpreendeu vocês? Quando é que o grupo realmente ficou sabendo? Porque tinha muitos boatos, muitas informações de que ele iria para o primeiro time, depois foi para o segundo. Quando é que vocês ficaram sabendo e surpreendeu? Olha, eu fiquei sabendo nas redes sociais, né? Mas depois ele teve uma conversa, né? Eu acho que quando concretizou tudo, ele já avisou que talvez poderia sair. Eu acho que é um cara vencedor aqui no Corinthians, desde quando assumiu, mostrou que tem potencial. E agora a gente tem que desejar boa sorte para ele lá na Arábia e dar total confiança pro Loz, né? Nesse começo de trabalho dele, que vai ser muito importante a equipe conseguir as vitórias. Hoje, infelizmente, não foi um jogo como esperávamos, mas continuar trabalhando aí e se Deus quiser, sorte pro Loz também. Obrigado, Jadson. Tá aí o Jadson, então é o último jogador a deixar aqui a zona mista, porque a entrevista coletiva na Libertadores são 2 que vem por vez, né? O técnico Osmar Loz, estreante aí na Libertadores, também do comando do time profissional, e também o Balbuena falou, a gente mostrou agora um pouco no troca de passe, e agora então o Jadson é o último jogador do Corinthians a deixar aqui a arena em Itaquera. Com vocês aí então. Valeu, Renato Petes.